Bom dia, gente. A gente está com a Érica hoje do Visit Orlando e ela vai falar hoje um pouco do destino. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada pela presença de todos, pelo tempinho que vocês dedicaram hoje para escutar um pouquinho desse destino tão querido que é Orlando. Hoje eu vou fazer uma apresentação bem completa para vocês, para a gente entender que esse destino é muito mais do que os parques temáticos, né? Que são maravilhosos, mas que a gente tem muita coisa aí que pode complementar e colocar nos roteiros, né? Que a gente faz para os passageiros e até para os nossos roteiros. Mas eu vou começar compartilhando a minha tela. Em relação às perguntas, as meninas vão organizar com vocês, tá? Mas normalmente vocês deixam no chat e a gente responde ao final, para não ter confusão e tudo mais, não atrapalhar a apresentação. Mas fiquem tranquilos que a gente responde tudo no final para vocês. Isso, vocês podem ir levantando a mão ou deixarem para o final, que daí a gente vai dando permissão e vocês fazem as perguntas. Bom, compartilhar minha tela aqui com vocês, então. Estão conseguindo ver minha tela aí? Sim. Bom, perfeito. Vamos começar então. Esse laranjinha que vocês estão vendo aqui dando bom dia para vocês é o nosso mascote, viu, gente? Eu chamo ele de Laranjito. Em alguns eventos nossos do Visit Orlando ele até aparece personificado em forma de pelúcia gigante. Ele é muito fofo. Lá nos Estados Unidos eles chamam de Squeezy, mas aqui no Brasil a gente chama ele de ou Laranjito ou Orlandito. Orlandito eu gosto mais. Bom, gente, para começar falando de Orlando, ainda mais que logo cedo, de manhã, para a gente acordar, né? Eu gosto de começar com um vídeo, que é o vídeo da nossa campanha de Orlando, Destino Inacreditavelmente Real, que eu acho que ele dá um pouquinho daquele gostinho do que é estar em Orlando. Então, eu vou começar com esse vídeo antes de começar com a apresentação, para a gente já se teletransportar para lá um pouquinho e já começar a entrar no clima do destino antes do treinamento. Aqui, todos amam usar camisetas personalizadas. A lição de casa desaparece. Roupas de trabalho viram roupas de banho. E os jovens recebem novos poderes. Porque esse lugar muda você. Princesas recebem tratamento especial. Os irmãos nunca brigam. E piadas de pai são divertidas. Robôs coroam novos heróis. E os telefones ficam esquecidos. Pelo menos por um pouquinho. Fogos de artifício colorem o céu todas as noites. E podemos dar as mãos de novo. Aqui, tudo é possível, se você puder imaginar. E é isso que faz Orlando inacreditavelmente real. Então, hoje, gente, a gente vai fazer uma volta completa por Orlando. A gente vai falar de experiências, atividades ao ar livre, compra, hospedagem, gastronomia, arte, cultura e história. A gente vai falar de esporte, que está super em voga, né? Estamos aí em ano de Copa, distritos próximos, novidades e as ferramentas que ajudam vocês na hora das vendas e das informações do dia a dia. Mas eu gosto de começar minha apresentação sempre com uma mapinha de Orlando, né? Às vezes nem todo mundo teve a oportunidade ainda de estar no destino. E o mapinha ajuda a gente a entender muito como é fácil e prático a gente se localizar nesse destino, né? Então a gente começa pela nossa porta de entrada, que é o aeroporto de Orlando, o MCO, que é nessa área cinza. Até ouvi esses dias falando, né, que para gravar o aeroporto é fácil, é só você usar a sigla, né? Tipo, Mickey comanda Orlando, né? Ou se você for mais fã da Universal, os Minions comandam Orlando, o MCO, né? Não tem mais como esquecer a sigla. E dentro do aeroporto, gente, a gente tem o Terminal C, que é o terminal mais novo, inaugurado em 2022. Esse terminal é bacana para nós, porque ele é um terminal onde chega a maioria dos voos e da América Latina. E por isso, a gente também tem muitos funcionários ali naquele terminal que falam português e espanhol. Por ser um terminal mais novo também, ele tem muita sinalização muito fácil de a gente se achar no aeroporto. Ele tem uma vantagem comparado aos outros terminais de Orlando, que você pega a sua mala primeiro e depois você passa na migração. Nos outros terminais não acontece assim no A e no B. Então, a pessoa tem que pegar a mala, passar na imigração primeiro, depois descobrir onde está a mala, para depois ver onde é o transfer. Às vezes é andar diferente. O terminal C não tem essa. O terminal C você chega, pega a sua mala, passa na migração e já sai na área dos transfers e transportes ali. Então, é muito fácil e prático se locomover.
E também é no Terminal C que a gente tem o Brightline, que é a estação do trem. Não sei se todos vocês conhecem, mas tem um trem expresso também, que foi inaugurado em 2023, que vem de Miami até Orlando. A gente vai falar um pouquinho mais dele aqui na apresentação. Mas é um trem que facilitou muito também essa chegada para Orlando para quem chega no sul da Flórida, ou mesmo para Fort Lauderdale, ou outros voos. Então, tudo isso chega no aeroporto, se realmente é a nossa porta de entrada, seja de aéreo, seja de trem, como você chegar, você chega por aqui. Saindo da área do aeroporto, nessa área amarelinha que a gente tem ao lado, a gente tem a International Drive. A International Drive é nosso coração turístico, é onde praticamente tudo acontece, os principais restaurantes, as principais atrações, é onde a gente tem os parques da Universal e da United Park, ficam concentrados ali, e está um tempo mais ou menos de uns 20, 25 minutos do aeroporto. O único parque temático que a gente não vai ter nessa área é a Disney, que fica nessa área cor-de-rosa, que é Lake Buena Vista, que aí ela tem todo um complexo só dela, de tão grande que ela é. Aqui embaixo no mapinha, a gente tem Celebration e Kissimmee, que fica em laranjinha. Kissimmee, na verdade, é o nosso distrito vizinho, né? A gente brinca que é o nosso distrito irmão. Mas a gente coloca ali na apresentação porque é onde ficam as casas de aluguel, aquelas casas grandes para aquelas famílias que se hospedam em casas, né, de temporada. Porque, não sei se todos sabem, mas Orlando tem uma lei municipal que não permite casas de temporada na cidade de Orlando. Então, dentro de Orlando, a gente não consegue encontrar. Hoje em dia tem alguns condomínios, algumas coisas que estão entrando lá com serviços de concierge, de hotelaria, que estão conseguindo dar uma burladinha nessa regra, mas oficialmente as casas de férias ficam em Kissimmee, que está a 20 minutinhos da Disney e 30 minutinhos da área da International Drive. E quando a gente fala ali de downtown, essa área de cima azul no final, downtown é o nosso centro da cidade, o centro financeiro, né? Então não confundam o centro turístico, que é a International Drive, com o centro financeiro. O centro financeiro, apesar de ser uma área, né, mais residencial, onde o pessoal de Orlando mora, porque eu juro, tem gente que mora em Orlando, não é só turista que vive lá, mas também está sendo mais explorado. Primeiro, porque é onde fica o estádio do Kia Center, que é o estádio do Orlando Magic de basquete, que tem feito cada vez mais sucesso aí. E também porque a gente vai descobrir aqui ao longo da apresentação que tem várias atrações culturais também que a gente pode encontrar nessa área e passeios que os seus passageiros podem fazer na área de downtown. E ela está só 10 minutinhos da International Drive. Então é uma área que está começando a ser cada vez mais explorada mesmo pelos turistas e conhecida, e ela entra aqui no nosso mapinha. Mas como vocês podem ver, é tudo muito interligado, rodovias largas, fácil de alugar carro também para andar pela cidade, né? Ruas bem sinalizadas. Então, tudo funciona muito bem ali nessa área e é todas essas distâncias, né? Lógico, existe trânsito e os horários de pico, mas normalmente 20, 25, 30 minutos você faz todos os pontos da cidade e as áreas mais importantes. E quando a gente fala de Orlando, né, e das experiências na cidade, obviamente que nós somos a capital mundial dos parques temáticos. Então não tem como eu falar de Orlando sem comentar a nossa tríade principal, composta aí por Disney, United Park e Universal. Eu não vou me delongar muito nesses parques, até porque eles têm os próprios representantes que podem falar muito melhor sobre esses produtos e tudo que eles têm a oferecer, né? Então aqui é só uma passada rápida. Quando a gente fala aí da Disney, a gente tem que lembrar que a Disney tem 6 parques, a gente fala muito dos 4 parques temáticos, né? Mas a gente também tem os 2 parques aquáticos. Quando a gente menciona dos parques temáticos, o Magic Kingdom, o mais famoso, né? O primeiro com castelo. Disney Hollywood Studios, que vem aí com a temática dos filmes da Disney, que tem os espetáculos à noite, que são os meus favoritos também, eu acho. E entra com a questão da área do Star Wars, que é muito legal. Quando a gente fala do Epcot, a gente tem essa bola, né? Famosíssima, conhecidíssima. E é como se você desse uma volta ao mundo, no mundo Disney, né? Você chega na área da França e tem o Ratatouille, a Bela e a Fera, aí você vai para a área nórdica, você tem a atração da Frozen, e você vai, né, descobrindo o mundo ali com as atrações Disney. E o Animal Kingdom, que é lindo, maravilhoso, é onde tem a atração do Avatar, que acho que é uma das minhas favoritas. É o único parque que não vai ter apresentação ou fogos à noite por causa dos animais, ele tem uma área de animais lá que a gente pode visitar, então por respeito a eles não tem, mas todos os outros 3 parques temáticos têm apresentações, ou é show de fogos, ou é teatro, ou é alguma apresentação, mas tem alguma coisa acontecendo sempre à noite. E nos parques aquáticos, o legal deles é que eles têm temáticas, não sei se todo mundo sabe, mas o Typhoon Lagoon é uma temática mais pirata, para aquela criançada que gosta, e o Blizzard Beach é como se fosse um paraíso de gelo que está derretendo, por isso que tem tanta água ali, então essas temáticas também tornam mais divertido os parques. Seguindo aí a nossa tríade, a gente tem também a United Park, né? A gente fala muito de SeaWorld, né? Era o nome antigo, mas SeaWorld, na verdade, é um dos parques, né? Dentro de Orlando, da United Park. E vale lembrar, gente, que a United Park tem vários parques aí em vários lugares, inclusive fora, né? Dos Estados Unidos, abriu um agora em Dubai. Tem o
Ui, Busch Gardens, quase fugiu, e que fica em Tampa, né, que é muito bacana, mas dentro da cidade de Orlando, a gente vai ter esses 3 aqui. Então, o Aquática, que é o parque aquático, o Discovery Cove, que além de ser muito famoso pelo nado com golfinhos, é o único parque all inclusive de Orlando. E, gente, quando eu falo all inclusive, é você chegar, você ter, assim, um café da manhã maravilhoso, muito bem servido. Aí você tem depois o almoço, também com diversas opções, desde lanche, comida mexicana, até arroz e feijão você acha ali perdido se bobear. E além disso, além de você ter esse almoço, esse café da manhã super bem servido, que já te enche até as tampas, ao longo do dia você pode a qualquer momento pedir porção de batata frita, mini pizza, raspadinha, sorvete e bebidas não alcoólicas e alcoólicas incluídas, né? Tem lá vinho branco, vinho tinto, cervejas. Então, é realmente um all inclusive mesmo para você ficar de perna para cima e descansar e aproveitar o dia lá, que é muito legal. E finalizando a tríade, né, da United Park, a gente tem o SeaWorld, que é um parque que eu tenho muito xodó, que eu acho que ele é muito injustiçado em muitos momentos, né, muita gente fala da questão dos animais e tal, e eu acho que a gente como trade, né, a gente como orientador dos passageiros quando vai para lá, tem que saber as informações e tem que passar isso para o passageiro, né. A SeaWorld, na verdade, ela é uma instituição que começou com o propósito de auxiliar e cuidar da vida marinha, né? Tanto é que eles são consultores oficiais do governo americano para isso. Isso quer dizer que se você resgatar uma foca lá na Califórnia, essa foca, ela vai ter todo um tratamento, assim, ela foi resgatada. É o SeaWorld que vai prestar essa consultoria para o governo para explicar, entender se ela está bem, se ela se machucou, se ela pode ser devolvida de volta à natureza, reintroduzida, ou se precisa de algum tratamento antes. Eles apoiam projetos mundiais no mundo todo. Inclusive, essa semana teve uma soltura de peixes-bois que estavam sendo tratados, né, em cativeiro, por diversas razões lá, desde procriação até outros que foram resgatados machucados e cuidados, e foram soltos de novo na Amazônia, no nosso país, aqui no Brasil, e quem apoiou essa ação, além das instituições locais, foi o SeaWorld, né? Então, isso é muito legal e mostra a força que eles têm aí. Então, muito do ingresso do parque é para pagar esses projetos, não é só um parque de diversão, foi ao contrário. E dentro do site deles, a gente encontra muita informação sobre isso, né? Sobre o que eles fazem, sobre o trabalho, sobre os veterinários, quantos animais eles trataram esse ano, quantos eles resgataram, quantos foram reintroduzidos na natureza, o ano passado. Então, além das montanhas russas, que são muito legais e que eu adoro também, existe todo esse trabalho por trás que eu acho que é muito importante. Então, quando o passageiro chegar para você, aquela pessoa mais desavisada, ou que viu um fake news e falar, eu não vou nesse parque por causa dos animais, por causa disso, por causa... Peraí, você tem um tempinho para eu te explicar? Deixa eu te mostrar uma página, deixa eu te mostrar uns números, deixa eu puxar a reportagem que passou aqui em canal nacional aqui no Brasil, deles, né, fazendo trabalho dentro do nosso próprio país. Então, tem muita coisa legal, e é por isso que eu falo que ele é um dos meus parques favoritos aí. E seguindo na nossa tríade aqui para finalizar, a Universal, que agora a gente já pode falar que tem 4 parques, né? A gente tem aí o Vulcano Bay, que é o parque aquático, o Universal Studio Island, já conhecido por todos nós, com as atrações do Harry Potter, Jurassic Park e outras muito legais. E o Epic, inaugurado em maio do ano passado, ainda está fresquinho aí, né? Tem muita gente que ainda não teve a oportunidade de conhecer, mas vão, porque tá sensacional. As 5 áreas estão muito legais. Eu falo que eu entrei lá com uma expectativa gigantesca do Super Mario e sabia que ia ser minha área favorita, mas na verdade eu amei, com certeza, mas se você me perguntar hoje qual é minha área favorita, eu não consigo escolher. Todas estão muito legais. Até Como Treinar o Seu Dragão, que eu nunca assisti o filme, eu nem tenho ideia. Eu saí de lá emocionada, chorando, tipo, falando que o Banguela é meu melhor amigo, porque tá muito, muito, muito bacana. Mas hoje eu quero levar vocês para um Orlando além dos parques, né? Com outras atrações e outras coisas que a gente pode complementar no nosso roteiro e mostrar para os nossos passageiros por que a gente é um destino tão completo. E eu começo falando da International Drive. A International Drive é o nosso coração turístico, tem várias coisas ali, mas a gente tem um lugar ali que é muito bacana, que fica bem no meio da avenida ali na International Drive, que é o Icon Park. O Icon Park, ele é, na verdade, um bulevar, né? São várias ruas que se encontram fechadas ali, não entra carro, tem um gramadão artificial no meio que é super divertido, sempre tem rolando música, brincadeira com as crianças, DJ. E, além disso, ele tem algumas atrações ali. Uma delas é a roda gigante, está até atrás de mim na minha foto aqui, que é o nosso cartão postal. É uma da segunda maior roda gigante dos Estados Unidos, tem 122 metros, e é muito legal fazer essa volta, porque Orlando é uma cidade plana. Então, quando você faz a volta na roda gigante, você vê a cidade de dia e de noite. Você tem uma visão ali espetacular. Ver a cidade, né,
total 360. E essa visão do dia e de noite, a minha dica, é para aquele seu passageiro que vai fazer o passeio no final de tarde, seria a minha sugestão. Exatamente por isso, porque ele começa fazendo a volta de dia e finaliza com ela de noite. Porque a volta dura uns 25 minutos, mais ou menos, 20, 25. Então ele consegue ver, né, tipo, saindo no final de tarde, o começo da cidade e o final com as luzes. Muito bonito. Assim que você sai da roda gigante, ali do lado direito dela, a gente tem o Madame Tussauds, que é o nosso museu de cera. Muito legal, super instagramável, divertido, várias personalidades para tirar foto, e personalidades, assim, perfeitas, que você vê o detalhe da ruguinha do olho, a sobrancelha, o cílio, a cutícula da unha. Eu tenho a sensação, toda vez que eu vou lá, que em algum momento, alguma daquelas estátuas vai se mexer e falar que é pegadinha, que é de verdade ali, que ela tá real, porque são muito perfeitas. E a área dos super-heróis é a minha favorita, porque além das estátuas, né, das personalidades ali, dos super-heróis, muito bacana, tem também os cenários. Então você interage mais ainda, né? Então você ajuda o super-homem a empurrar um helicóptero, senta na bicicleta do ET, é muito divertido. Você saindo do Madame Tussauds, de frente para ele, do outro lado da roda gigante, a gente tem o Sea Life Orlando Aquarium. Ele não é um aquário tão grande, mas é um aquário muito educativo para a criançada, muito legal. Também com áreas ali que você consegue fazer umas fotos muito legais, que você coloca a cabeça num bol de vidro, só que tirando a foto de fora, parece que você está dentro do aquário junto com os tubarões passando. Tem uma área que você pode tocar as anêmonas e as estrelas do mar e sentir a consistência, a diferença delas. E tem uma atração nova que está fazendo um mega sucesso, gente, que é um tanque que tem lá com arraias e peixes nadando. E em algumas horas do dia, nesse tanque, aparece nada mais, nada menos do que uma sereia, nadando e interagindo com a gente no vidro. Eu falo que depois dessa experiência, para eu completar meus sonhos de infância, agora só falta conhecer o unicórnio, que a sereia eu já conheci. Então é muito divertido e é legal, porque eu até brinco, né? Antigamente eu falava, você vai ficar 1 hora lá dentro, que não é tão grande. Mas se for a hora da interação com a sereia e você tiver com criança, esquece. Quase 3 horas lá, porque a criança fica hipnotizada. A gente que é adulto fica, imagina eles, né? Então é muito divertido. Também tem o Museu das Ilusões, que é aquele museu, né, que você aprende muito sobre ilusão de ótica, ciência, várias coisas. Tira aquelas fotos muito doidas, parece que um tá grandão, outro tá pequeno. Enfim, tudo isso na área do Icon Park, né? Então, assim, o Icon Park, ele veio ali para você colocar naquelas momentos da sua viagem, que você tem aquelas brechas, ou que você quer fazer alguma coisa, mas não tem tanto tempo, né? Ou quer aproveitar. Pensa no dia de chegada. Se o passageiro vai chegar hoje, ele não vai gastar um dia de parque temático no dia que ele chega. Mas ele chegou animado, ele quer conhecer Orlando, ele não quer ficar parado no hotel. Então, por que não lá já conhecer a roda gigante, já ter uma vista da cidade, já entender onde ele está? Né, entre outros momentos, né, tipo, foi um dia de compras, então hoje ele fez compras, acabou um pouco mais cedo, o que ele pode fazer, né, dá para ele explorar essa área, e ela tem um estacionamento gratuito, então isso também é bacana, porque o passageiro pode deixar o carro lá, fazer essas atrações todas, e se ele quiser, ele ainda continua explorando ali os arredores, né, deixando o carro estacionado no Icon Park. Quando a gente continua pela International Drive, a gente vai encontrar várias outras atrações. Tem kart indoor, tem mini golf com várias temáticas, de temática pirata também. A Wonderworks, que é essa casa de ponta cabeça que vocês estão vendo aqui no slide, ela é muito legal. Tem muita gente que acha que ela é só um item instagramável que fica lá na avenida, porque ela é gigante, de ponta cabeça, é bem doida. Mas muita gente não imagina que dentro dela tem 5 andares de atrações, gente. Não é só um lugar para você tirar uma foto muito doida de uma casa de ponta cabeça no meio da rua. Ela tem várias atividades lá dentro, tem museu, é muito indicada para uma faixa etária, principalmente ali pré-adolescente, adolescentes, por causa das atividades em grupo, que é super divertido. Então o pessoal curte muito, tem N mil games que dá para aproveitar. E outra atração também que faz bastante sucesso ali na International Drive, principalmente para casais adultos sem filhos, é esse spa que vocês estão vendo aqui, gente. Só que ele não é um spa comum, ele é um beer spa. É um spa de cerveja. E aí eu descobri que cerveja ela é altamente hidratante por dentro e por fora. Né? Porque você chega lá, você relaxa nessa banheira de cerveja, e se você quiser, ainda tem uns drafts ali que você pode tomar, né? Então imagina, né? A gente vai para Orlando, a gente anda que nem uns loucos, né? Porque eu, na minha rotina normal, não ando nem 1 quilômetro. Eu chego em Orlando, meu contador de passos começa a ficar doido, porque eu ando 15 dias num dia, 20 quilômetros num dia, 15 no outro. Aqui eu não ando nenhum, né? Então ele começa a falar, meu Deus, o que está acontecendo? Aí você foi para o parque, andou o dia inteiro debaixo de sol, pegou fila, 20 quilômetros. Chegar no final do dia e relaxar, olha que bacana. Então, tudo isso são coisas que você faz só ali naquela área da International Drive. Olha o tanto de coisa legal que você consegue passar para o seu passageiro. E saindo um pouquinho dessa área, a gente também tem outras atrações muito bacanas. Uma que eu adoro e que vale muito a experiência, gente, é o Kennedy Space Center. Ele está no Cabo Canaveral, fica mais ou menos 1 hora do centro de Orlando.
E ele é bem bacana porque ele está do ladinho do porto, né? Então, para aquele passageiro que vai pegar cruzeiro, ele encaixa perfeitamente na programação, né? Primeiro porque você chega lá e você não tem que... Eles têm um guardador de malas gratuito. Então, sim, se o seu passageiro está indo fazer cruzeiro, por exemplo, ele pode pegar o ingresso de 2 dias. Esse ingresso de 2 dias ele chega, vai de manhãzinha lá, o parque abre normalmente umas 9, aí ele deixa as malas lá de graça, faz metade do Kennedy ali, acabou, encerrou, ele vai para o navio, faz o check-in dele no final de tarde e vai. A segunda entrada desse ingresso do Kennedy, ela pode ser usada até 6 meses depois da primeira entrada. Então, não importa se o cruzeiro do seu passageiro é de 1 dia, 5, 15, 30, ele vai voltar, ele pode pegar esse segundo dia. E quando ele volta, os cruzeiros chegam sempre de manhã. Então, ele tem essa possibilidade, porque se ele for para algum hotel, o check-in é à tarde. Se ele vai pegar um voo, também vai sair mais tarde. Então, ele ainda volta do cruzeiro, deixa de novo as malinhas lá sem pagar nada e termina de explorar. E uma coisa bacana da gente lembrar do Kennedy, gente, é que quando você vai para Orlando, você vê muita coisa legal, mas muitas das coisas que a gente vê é simulador, áreas fakes, né, vamos dizer assim, feitas para a gente, né, mergulhar naquele mundo, mas o Kennedy, ele é uma base real da NASA. Você vai ver foguetes de verdade, você vai ver protótipos que foram feitos realmente para irem para o espaço. Você vai ver lá um ônibus espacial que foi, voltou e fez várias missões, que você consegue até ver as marcas dentro do próprio... ônibus espacial, da entrada dele de volta na atmosfera. Você vai aprender muito sobre esse universo. Eu confesso que eu nem era tão ligado nessas coisas e saí de lá pensando, né, nossa, como é que eu nunca pensei em ser um astronauta? Tem muita coisa legal, é muito, muito bacana, muito interativo. Tem uma área lá um espaço que eles chamam que é o simulador do aeroporto do futuro, que você pode escolher os lugares que você vai visitar, e quando você entra na área de Marte, todas as fotos daquela área de Marte foram feitas por rovers que estão lá, então são fotos reais que eles montaram o cenário, vendo o que eles viram em Marte e transferiram para cá, então você se sente entrando em Marte. Tem simulador desse ônibus espacial que os próprios astronautas que fizeram isso, entraram no simulador e falaram, é real a sensação que a gente sentiu quando a gente ultrapassou a atmosfera, entre outras coisas assim. Então, vale muito a pena, mesmo que seu passageiro não estiver fazendo o cruzeiro e queira ir até lá para aproveitar o dia no Kennedy, é uma experiência muito válida. Além disso, né, já falando do lado oposto do Cabo Canaveral, agora já indo mais para a Flórida Central, uns 40 minutos do centro de Orlando, a gente também tem esses 2 parques que são muito legais e que eu indico muito para aquelas famílias que têm faixa etária de crianças diferentes, né, às vezes uma criança mais novinha e um pré-adolescente. Peppa Pig, né, obviamente, para essa faixa etária aí, principalmente de 3 a 6 anos, é um parque não tão grande, mas é aquele parque que você pode deixar aquela criançada gastar energia, sabe aquela criança que não acaba nunca a pilha? Peppa Pig é o lugar, é onde ele vai poder correr, entrar nessa área molhada, se divertir. Tem uma mini montanha-russa, que eu falo que é a introdução do mundo de Orlando. Começa ali, é o primeiro friozinho na barriga que ele vai sentir. Dali a gente descobre se ele vai ser um amante ou um hater da Velocicoaster daqui a alguns anos. Tudo isso nesse espaço. E aí você divide o mesmo estacionamento, do outro lado a gente tem o Legoland, que é um parque já com várias atividades também voltadas com o Lego, naquele mundo, né, interativo do Lego, muito indicado para a faixa etária pré-adolescente, de 10 a 12 anos, mas toda vez que eu vou lá, eu vejo as crianças grandes, às vezes a gente se diverte até mais do que os pequenos, até porque, né, gente, Lego eu acho que é para todas as idades, né, hoje em dia, se você for comprar mesmo kits de Lego para brincar, para se divertir, tem ali até escrito alguns, né, para adultos, para faixa etária tal, para faixa etária tal, então, Lego não tem idade, né, e o legal desses parques é que eles não são tão grandes, você consegue fazer os 2 no mesmo dia, um de manhã e o outro à tarde, e o mesmo estacionamento ali dividindo os 2, paga um estacionamento só, então dá para aproveitar um dia super agradável nessa área que é bem legal. E tem algumas outras atividades muito bacanas que a gente pode fazer em Orlando e que vale muito a pena a gente colocar no nosso roteiro, que são atividades que a gente comenta de ao ar livre. E por que eu falo dessas atividades? É aquilo que eu comentei agora há pouco para vocês. Quando a gente vai para Orlando, a gente, sem perceber, anda muito durante o dia. A gente vai para os parques temáticos e é muito divertido, mas a gente anda aí 15, 20 quilômetros, às vezes até mais num dia, né? Debaixo de sol, assim, é um pouco cansativo, é um pouco extenuante, a gente nem imagina. E é uma questão, assim, que o nosso corpo, por mais que a cabeça queira ir e falar assim, tipo, eu vou para lá, eu vou pegar 15 dias de Orlando, eu vou fazer 15 dias de parque temático, no 3º ou 4º dia, o seu corpo já está pedindo, pelo amor de Deus, não consigo, hoje eu preciso de um break, hoje eu preciso de uma pausa. E aí essas atividades caem como uma luva para a gente poder aproveitar o destino, né? Você vai encontrar caiaque, 4x4
4x4, várias atrações, os aeroboats também que dá para fazer, que é muito legal. E tem 2 parques que eu adoro, que é o Gatorland e o Wild Florida. O Gatorland, ele é um parque que tem várias trilhas de nível leve a moderado que seu passageiro pode fazer. E você também, se for um pouquinho mais radical, pode fazer essa tirolesa que vocês estão vendo aí, que passa por cima do tanque dos alligators. É muito legal. E o Wild Florida, ele é tipo praticamente um combo 3 em 1. Então você chega lá, você tem um mini zoológico onde você vê os animais, não só alligators, mas também répteis, aves de vários lugares do mundo, aprende sobre eles, o habitat, o que eles comem. Aí você sai desse mini zoológico, você também tem um passeio de aeroboat, assim como no Boogie Creek, que é muito Flórida, né, gente? Você sentar nesse aeroboat com essa hélice enorme, andar no pântano e ver os alligators e as aves do seu habitat natural, aquele ventinho na cara, é muito bacana. E você finaliza fazendo um selfie safari, que é o passageiro ir com o próprio carro numa área de savana. Ele entra com os vidros abaixados ali, podendo ver tudo. Os animais passam do ladinho do carro. E aí você vai ter antílope, zebra, camelo, búfalo. E no final, se você quiser pagar essa atividade à parte que vocês estão vendo na foto ali, você pode ter um encontro com as girafas. Então você alimenta elas, tira foto, faz carinho. É muito legal. E se tem um bicho que é fotogênico, gente, nessa vida, são as girafinhas. Elas são muito fofas. E aí você pensa, tudo isso é um dia que você pode colocar no meio da programação do seu passageiro para ele dar aquela relaxada, aquela descansada, né? Vai fazer ali o aeroboat, ele está sentadinho, vai fazer o self-safari, ele está no carro. Então, ele recupera as energias para ele continuar a viagem dele e poder usufruir o máximo que ele pode de Orlando. E aí, gente, brasileiro recuperando as energias, ou até mesmo sem energias, obviamente, que sempre que ele tem um tempinho, ele vai para as compras, né? E não tem como a gente falar de Orlando sem a gente mencionar compras. Além da gente ter as principais marcas queridíssimas dos brasileiros, a gente tem uma das menores taxas de impostos dos Estados Unidos, são só 6.000%. Né? Quando a gente fala de compras nos Estados Unidos, obviamente que a primeira coisa que vem na nossa mente são os outlets, que são gigantescos. Os outlets da Premium são super parceiros do Visit Orlando. Eu vou comentar depois sobre o nosso diploma. Se alguém aqui já fez o nosso curso, que eu vou falar e tiver esse diploma, e chegar lá nesses outlets e mostrar no Guest Service o nosso diploma do Visit Orlando como especialista de Orlando, vocês ganham aquele caderninho de cupons totalmente gratuito e podem ir nas lojas. Esse caderninho de cupom, gente, nada mais é do que você já chegar numa loja do outlet que já está com um produto lá com 30% de desconto, ganha mais 20, 30, já fica mais da metade do preço, assim, das coisas. E os outlets da Premium, eles têm 2 unidades, uma que fica ali em Vineland, bem pertinho da Disney, e a outra na International, na área mais central da International Drive. Mais de 320 lojas, as principais marcas, né, tudo acontecendo ali, tipo, estacionamento muito grande, que dá para ir tranquilamente. E outra coisa bacana também, quando a gente menciona compras em Orlando, que eu gosto de falar, é você indicar para o seu passageiro fazer uma mescla das compras em outlets, que são muito legais, mas também mesclarem com shoppings. E por que eu falo compras em shoppings? Não sei se todo mundo sabe, mas existem algumas marcas, inclusive marcas que a gente gosta muito aqui no Brasil, que não tem em outlet. A Apple é um exemplo clássico dessas, e nem todo mundo sabe. A Macy's é outra também que a gente gosta muito de ir lá procurar, ver os perfumes. São lojas que você só vai encontrar nos shoppings. Então, às vezes, o passageiro vai para lá, vai só nos outlets e volta frustrado e fala, poxa, não encontrei nenhuma loja da Apple para eu ir lá passear. Não vai encontrar porque ela não tem outlet. E outra coisa bacana também dos shoppings é porque eles são, digamos assim, a última novidade para aquele passageiro que é mais antenado em moda. Quando você vai para um outlet, o foco dele é preço. Ele vai ter produtos muito bons e com preços muito bons. Mas não necessariamente é o produto daquela estação, é o último lançamento. Às vezes você está indo agora, que é verão, e de repente a estação que está lá é o inverno do ano passado. No shopping, não. No shopping eles são obrigados a ter as novidades, o lançamento, a estação que está acontecendo. E aí, se você quer, o seu passageiro quer aquele último modelo do tênis da Adidas, da que saiu agora, tem 3 meses, com certeza ele vai encontrar no shopping, no outlet não é garantido. Então, você mescla essas experiências e complementa as compras com lojas diferentes, né, com coisas diferentes, produtos diferentes, às vezes, da mesma loja, e a experiência gastronômica também. O Demot Millenia é um shopping que tem várias marcas, as marcas que eu falei aqui para vocês que não tem outlet, você encontra aqui, além de ter lugares muito legais como o Cheesecake Factory para você comer, que além do cheesecake delícia, você vai ter ali refeições completas, com café da manhã e almoço e jantar, que vale super. Outro shopping também muito bacana de Orlando, Florida Mall, mais de 250 lojas, ele é gigantesco, um dos maiores shoppings da Flórida, também com uma experiência completa de compras. Então, assim, indique para os passageiros de vocês, porque eles podem ir usufruir desses lugares e mesclar essas experiências de compras em todos esses espaços que a gente comentou.
Ainda falando de coisa boa, né? Gastronomia, entretenimento, né? A gente gosta de comprar, a gente também gosta de comer bem. Hoje o cenário de Orlando, gente, ele tá muito diversificado, ele tá muito variado, tem muita coisa lá, você tem opções para todos os gostos, todos os bolsos, todos os públicos, desde aquela pessoa com um paladar mais infantil até um paladar mais sofisticado. A última listagem do Guia Michelin que saiu ano passado trouxe mais restaurantes aqui para Orlando que entraram na lista, então hoje a gente tem um total de 58 restaurantes indicados e premiados pelo Guia Michelin. Além disso, você encontra lá cozinha internacional, fast food, né? A gente fala tanto fast food, ai, também é gostoso, né? Tipo, é lógico que quem fala que vai para Orlando e comeu só fast food, come porque é gostoso. Mas se quiser, tem outras opções, até mesmo arroz e feijão com restaurante brasileiro, para quem vai muitos dias e tem saudade de comer um arrozinho com feijão. Então, é bem variado. Além de restaurantes muito bons, né? A gente tem algumas indicações. Então, uma indicação que a gente gosta de passar e que é uma dica super legal é o Capa no Hotel Four Seasons. O Capa, ele fica no rooftop do hotel. É um restaurante Michelin estrelado, então, assim, refeições maravilhosas. E qual que é a dica do Capa? Faz a reserva, né? Porque é um restaurante Michelin indicado. Não precisa estar hospedado no hotel para fazer a reserva e para ir lá comer, né? Mas a gente recomenda fazer a reserva para não chegar e correr o risco do restaurante estar cheio. E quando você chega lá, porque ele fica no rooftop, você consegue ter uma vista panorâmica da cidade. É lindo. E não contente com isso, você faz a reserva para o jantar. E por que no jantar? Porque na hora que você está ali comendo sua refeição no jantar, se você olhar para o lado, você vai ver a queima de fogos do Magic Kingdom de frente para o rooftop do restaurante. E aí eles colocam a mesma música que está tocando no parque, no restaurante. E aí você consegue ter uma experiência totalmente VIP, diferente de ver os fogos, só que no Capa. Então é uma dica muito legal que a gente gosta de dar. Além disso, você vai encontrar vários outros espetáculos, atrações, música ao vivo, jantar com temática medieval, tem muita coisa legal acontecendo em Orlando, tem para todos os gostos e públicos. E quando a gente fala de refeição, também acho que é sempre bom a gente lembrar a área dos parques temáticos, né, que são super importantes. São áreas que o seu passageiro não precisa nem ter ticket do parque, nem estar hospedado em um hotel da área para acessar. Até quem mora em Orlando vai para essas áreas mesmo, às vezes jantar ou fazer compras, né, e usufruir desses espaços. E são um complexo mesmo de entretenimento. Aqui no Disney Springs você vai encontrar, além de várias lojas e restaurantes muito legais, o Circo du Soleil, que tem um espetáculo específico de Orlando,